Voltando um pouco da parte lida no culto do Evangelho de João, nós encontramos início chamado prólogo. Prólogo é aquilo que abre o Evangelho. As primeiras palavras. Eu queria então que você lesse junto comigo o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1 ao 8. No princípio existia a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. No princípio, ela estava junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela, nada foi feito. O que estava nela era a vida, e a vida ela era a luz dos seres humanos. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Apareceu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para testemunhar a respeito da luz. E aí pula para o verso de onde nós começamos a ler no culto, verso 19. O testemunho deste homem chamado por Deus para ser testemunha da luz foi assim. E aí segue como nós lemos no texto do culto deste evangelho. No tempo do advento, algumas figuras com sua vida, com sua história, aparecem nas narrativas bíblicas dos evangelhos, aos nossos olhos, como símbolos, como modelos, como exemplos de quem, assim como nós precisamos fazer, souberam viver o advento da vida, viver em uma atitude de espera e esperança que está aí registrado no Evangelho para nos guiar, para nos ensinar. E no Evangelho deste domingo, terceiro domingo do Advento, é a figura de João Batista, que se apresenta para nós como exemplo. O Evangelho de hoje, centrado na figura desse homem, desse ser humano, que viveu um período histórico, que foi uma pessoa como eu e você, está no Evangelho de hoje para nos fazer um convite nesse tempo de advento. O advento, que é esse tempo litúrgico, preparando a chegada, o nascimento do Salvador, geralmente nos convoca a duas coisas importantes. Uma, vigilância. Lembremos que os 2 primeiros domingos do advento, a palavra era vigiem, estejam atentos, leiam o tempo presente, se preparem. A outra atitude a que somos convocados nesse tempo do advento, nas leituras bíblicas, é a atitude de chamado à conversão. No culto de hoje, terceiro domingo do advento, as leituras nos chamaram a duas coisas. A primeira, da primeira leitura, baseada na Maria, a jovem pobre de Nazaré, era dizendo assim: alegremo-nos. A despeito de tudo, alegremo-nos, porque a chegada do Salvador, do Messias dos pobres, é sinal que Deus continua agindo na história e que os seus olhos estão voltados por mais. Que em qualquer momento da história, meus irmãos e irmãs, isso parece às vezes querer sumir do nosso horizonte, das nossas vistas,
de que parece que está tudo dominado pelo mal e pelas trevas e pela escuridão, o que Maria nos convida no seu cântico, que nós iniciamos esse culto, nos convidando a cantar a espera e a esperança, é de que a salvação de Deus está ativa no mundo. E ela, como uma mulher pobre, que participava de um grupo chamado Os Pobres de Javé, que tinha uma esperança messiânica diferente de outros religiosos, que esperava a chegada de um Messias rei, poderoso, de cima para baixo. Enquanto esse grupo, no qual estava João Batista e Maria, duas figuras do advento, duas personagens importantes nesse tempo do advento, estavam esperando outra salvação, outro Messias que vinha de baixo, que vinha dos pobres. Por isso ela diz, a partir de agora, gente, ela não era especial. Ela estava dizendo, a partir de agora, todos vão me chamar de bem-aventurada. Alegremo-nos, por quê? Enquanto todos olhavam os pobres, inclusive os religiosos da teologia judaica oficial, olhavam os pobres como esquecidos por Deus, amaldiçoados por Deus, ela diz, a partir de agora, eu serei conhecida como a bem-aventurada, e em mim a inversão do reino de Deus aconteceu, porque a salvação veio pelo útero de uma mulher pobre da Galileia de Nazaré. Cantemos a nossa fé, apesar de naquele momento ser tão difícil cantar esse cântico de alegria, quanto é para nós hoje em plena pandemia, em plenos momento turbulento de morte, onde a morte bate na porta todos os dias. Não era diferente para ela. Como era difícil cantar a fé, cantar uma esperança de um Deus que está agindo na história e está vindo construindo salvação de baixo para cima. Irmãos, foi pensando nisso que eu me inspirei nesse testemunho de João Batista, para dizer duas coisas simples. O chamado de João Batista foi para em tempos de deserto, em tempos de profunda escuridão, onde faltava luz, onde as regiões desérticas e as paisagens desérticas pareciam dominar a vista de todas as pessoas, principalmente dos mais desprotegidos, vulnerabilizados e pobres. Eu fiquei pensando esses dias, as paisagens desérticas que nós temos visto e acompanhado nesse ano de 2020. Talvez para nós que estamos aqui no bairro do Pinheiro e os demais bairros vizinhos atingidos, com imagens que nos levam a dizer como cantar. E lembrei do povo de Israel quando foi levado cativo para o cativeiro e diz, ainda nos pedem para cantar? Como vamos cantar se nossa terra está destruída? Irmãos e irmãs, o Evangelho é essa força, essa potência divina que tira um canto da boca de uma pobre jovem de Nazaré dizendo, eu creio que em meio a essa escuridão, essas trevas, essas destruições, a luz brilha e interrompe as trevas. Estamos vivendo um ano desértico, um ano de muita escuridão, mas é nesse contexto que faz-se mais necessário pessoas, homens e mulheres, servos e servas de Deus que sejam como João, testemunhas da luz. E eu fiquei me perguntando, irmãos e irmãs, nessa semana, para trazer essa meditação a partir de mim, eu me perguntei, nesse ano de 2020, eu cumpri a minha missão? Somos todos e todas aqui chamados, somos batizados, e nesse texto, discretamente, os irmãos notaram que aparece a imagem do batismo. Quem aqui é batizado e batizada? Levante a mão. Amém. Quem não foi ainda e deseja, esse ano nós não realizamos batismos, porque sempre fazemos como Igreja do Pinheiro, uma vez por ano no acampamento. O ano que vem é o desafio de fazermos o batismo. E eu estava lembrando sobre a importância, eu disse,
qual o meu papel? Isso nós definimos quando a gente vai às águas, porque João disse, eu batizo com águas, mas virá aquele que vai batizar pelo Espírito, no Espírito. Irmãos e irmãs, isso quer dizer, o nosso batismo, de todos nós aqui, é um chamado para sermos o que João Batista foi. No meio das circunstâncias que forem, devemos ser testemunhas da luz. Nós não somos a luz, nem precisamos ser. Nós não somos a palavra, e por isso que eu comecei lendo o início do Evangelho de João. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra é Jesus, a única palavra criadora que faz acontecer reino de Deus e salvação é Jesus, não sou eu. Mas para toda palavra precisa de uma voz, é ou não é? João disse, eu não sou a luz, mas ele foi algo que nós precisamos ser. Eu então pensei nessa reflexão em pensar junto com você nessa manhã que nos acompanha em casa, que está aqui no templo, Thaís, como eu saber se eu sou testemunha da luz na minha casa, na minha família, nas famílias mais amplas? Como saber se eu tenho sido testemunha da luz durante esse ano pandêmico? Se eu fui uma testemunha da luz, que é Jesus, para alguém, para algum grupo, para os lugares onde eu ando, onde eu circulo, com quem eu converso, com quem eu influencio, com quem olha para mim. Eu comecei a me perguntar, Wellington, será que eu fui testemunha da luz? A que medida eu fui uma boa testemunha da luz? E fiquei pensando, qual é o meu plano para 2021? Eu não sei o que virá, mas eu preciso começar como pessoa batizada na água e no Espírito. Pensar que o que eu quero... Eu não posso pensar que o meu... Eu vi gente dizendo que nosso objetivo é terminar o ano, é sobreviver. Para alguns, para nós que somos chamados como pessoas que creem no Evangelho, é mais do que sobreviver. Não é dizer, salvei a minha vida, salvei a pele da minha família. Como é que nós vamos nos projetar para o ano que vem? É a que medida? Eu não fiquei só cuidando de mim mesmo, de que eu me salve nessa pandemia, de que eu salve os meus nessa pandemia, mas em que medida, no meio de um contexto tão turbulento, eu sou testemunha da luz no meio das trevas. Nesses bairros sofrendo um momento de profundo deserto e escuridão, no momento onde todos e todas estão sentindo o poder dessa escuridão que gera morte, que gera desesperança. Mais do que nunca precisamos de João Batistas, que entenda a sua missão de ser testemunha da luz. E aí, duas coisas só na trajetória desse texto, porque esse texto, diferente de outros, que traz outras informações sobre João como profeta, como alguém que teve posturas bem concretas na sociedade, diz o que ele comia, o que ele vestia, o que ele, além de batizar, qual era a sua pregação. Esse texto é rápido, diz simplesmente que João entendeu que a sua missão era ser testemunha da luz. E ele foi testemunha da luz com duas coisas que eu quero destacar aqui. Ele começou sendo testemunha da luz, sabendo, Fabiano, dizer o que ele não era. O que eu não sou. E é aí que nós estamos tendo que fazer checagem de nós mesmos também. Vamos nos checar, nos testar. Você é uma boa testemunha da luz? Você tem conseguido emanar luz no meio dessas trevas? Começa perguntando se você consegue discernir e responder o que você não é. Diante da acolhida à pregação de João Batista, por parte de muitas pessoas, muita gente seguia João Batista.
As autoridades religiosas de Israel, representadas pelos sacerdotes, pelos levitas de Jerusalém, vão até João no deserto e lhe pedem contas. Tantos seguidores, tanta gente vindo atrás de você com expectativas de que você é alguma coisa. Nós estamos aqui para lhe perguntar quem você é. E aí faz três perguntas, ligando João, dizendo que João podia ser três coisas muito importantes. E os religiosos, Thaís, não estavam indo lá checar isso porque eles queriam comprovar e dizer, olha, afinal de contas, será que ele é? Não. Eles estão indo lá porque a multidão já tinha dito que João era aquilo. Ou seja, João tinha aprovação de uma parcela da população tão grande que chamou a atenção dos religiosos, porque os religiosos e os políticos do império da época, todas as vezes que viam um líder popular se levantando com muita adesão, eles iam logo checar. Por quê? Tinha dois motivos, tinha duas razões. Uma era o desejo de controlar, de cooptar aquela força popular e trazer para o lado do poder, ou religioso ou político. E a outra, caso a pessoa não se dobrasse, eliminar, matar. Eles vão ao deserto, porque é lá que João desenvolve o seu testemunho da luz. Então, a primeira coisa que não é que eles estão dizendo, os religiosos, o povo já declara e vê e reconhece nesse testemunho algo parecido com aquilo que eles esperavam. As pessoas andam sedentas, carentes, elas querem encontrar alguém em quem ponham a sua fé, a sua confiança, as expectativas de salvação, as expectativas. Tanto é que nós estamos vendo nos nossos dias, qualquer um se diz Messias, e o povo segue atrás de falsa luz, de falso Messias, do mesmo jeito. E a primeira coisa que os indagadores de João vão e dizem, você é o Cristo, o Messias que esperamos? Eu não sou. Irmãos, ser testemunha da luz dizendo, eu não sou o Salvador. Eu não sou o Messias. Parece simples, né? Quando muita gente diz, você é, e você dizer, não. Às vezes isso é mais difícil do que você dizer que você é alguma coisa, é você dizer, eu não sou. E eu fiquei pensando para nós mulheres, o desafio, mães, esposas, nós que temos uma missão familiar, a gente precisa aprender a dizer, eu não sou o Messias dessa família, eu não sou o Messias desse casamento, eu não sou o Messias de uma família que quer caminhar para a morte, e sou eu lá, querendo ser um sinal de luz e todo mundo dizendo não. Por mais que nos faça sofrer, nós só somos testemunhas da luz. Sigamos firme no nosso testemunho de luz, mas nós não podemos, mesmo que subjetivamente, entender que nós somos a Salvadora, a Messias da história. Isso às vezes, não sei para todo mundo, a gente que é líder religioso, e um pouco líder ativista, como nós somos, às vezes bate uma depressão e uma confusão na nossa cabeça. Como? A gente luta tanto e a gente não mudou, por exemplo, o cenário da política local. Chegarmos numa eleição como foi essa e você não ter opção. Isso você diz assim, mas nós não já deveríamos ter sido e apresentado uma solução? Esse bairro está desertificando, e a gente dizer, mas como nós, Igreja do Pinheiro, deixamos isso acontecer? Igreja Batista do Pinheiro, nós não somos Messias.
Nós não somos a salvação do mundo, do bairro, da história. Nós não somos. Isso também é lugar de reconhecimento de quem somos, porque senão nós não seremos luz, testemunhas da luz. Porque quem quer se colocar num lugar de ser mais do que é, em vez de indicar a luz, ela ofusca a luz verdadeira. Admitir a nossa limitação, o nosso lugar. Essa é a primeira checagem para saber se esse caminho que nós estamos fazendo, nós estamos sendo testemunha de luz. A outra pergunta é: você é o profeta? Você é Elias? Veja, duas outras comparações além do Messias. Elias era a figura profética mais importante. Alguns criam, como Elias foi aquele profeta que foi levado aos céus, ele não experimentou a morte, um carro de fogo levou ele para o céu. E também Elias, porque era o profeta dos pobres, se esperava que Elias ia descer, ia ressuscitar. E alguns perguntaram, você? E alguns já o identificavam, não é uma especulação aleatória. Alguns viam em João Batista o verdadeiro Elias. A minha pergunta, se alguém chegasse para você, imagine, dizendo assim, tem que ser você, é você, eu vejo Elias em você, e você dizer, eu não sou. Eu não sou. Nem naquele lugar do grande profeta João, aceitou estar nesse lugar e ocupar esse lugar. Finalmente, quem é você? Depois de dizer 3 nãos. Não sou a salvação e esperança de Israel, não sou a luz, eu sou testemunha da luz. João responde 3 vezes, não sou e não sou, confessando que não é aquilo que os outros pensam ou esperam que ele seja. É apenas alguém. Na minha imagem, você queria ser só um dedo apontado para outro? A gente quer ser o outro que é apontado como aquele que é. Na palavra de João, ele diz, eu só sou um sinal. Não tem aquelas sinais de pista que ficam apontando. Eu sou um sinal apontando, é ele, lá, vão, sigam ali. João disse ser só apenas isso. O profeta, o verdadeiro testemunha da luz, reconhece que não é a luz. Apenas ele pretende ser uma testemunha que ajude outras pessoas, outros e outras, que procuram enxergar aonde está a verdadeira luz. Ele é sempre o caminho para outro, para alguém. Simplesmente vive a sua vida para que ela seja caminho para, sinal para, indicando para o outro. Gente, não é fácil ocupar esse lugar. Não é fácil ocupar o lugar. Quando os sacerdotes e levitas, insistindo na interrogação, lhe pedem contas. E se você não é tudo isso, por que você batiza? Por que você está aqui no deserto, uma multidão lhe seguindo e você batizando? E é quando ele diz assim, eu estou batizando na água, mas vem um que vai batizar no Espírito, que eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Isso era o papel do escravo. O escravo era aquele que desatava a sandália. Ele diz, nem como escravo eu sirvo para ele, que é indicando. Gente, como ser testemunha da luz nessa atitude de não estarmos atraindo os seguidores para nós. E eu fiquei pensando nesse tempo de narcisismo que nós vivemos. É uma epidemia narcisista na qual estamos imersos. E nesse tempo de pandemia, pior, porque as redes sociais se transformaram num verdadeiro palco
narcisista para as igrejas, inclusive. As igrejas mostrarem quantos seguidores ela tem. Mostrar o seu poder midiático, a sua força midiática. Nesse tempo de narcisismo, inclusive religioso e político. Ser testemunha da luz, dizendo eu não sou, é algo desconcertante. É algo que nos desaloja, que nos incomoda. E eu penso, irmãos e irmãs, e digo isso para a nossa comunidade de fé, Igreja Batista do Pinheiro, que vivemos o dilema disso. Vivemos esse dilema. Tivemos que aprender a ser uma igreja virtual durante esse ano, mas não nos iludamos. Nós somos comunidade de fé, real, verdadeira, 50 anos, construindo uma caminhada. Nós não precisamos dizer o que somos simplesmente para atender a demanda do mundo atual, da circunstância atual. Nós somos uma comunidade encarnada, engajada, que tem território, que tem lugar, que tem história, que tem gente real. Nós não precisamos atender ao apelo. E para isso, para ser uma comunidade que testemunha da luz, talvez a coragem da Igreja do Pinheiro seja dizer, não sou, nem quero ser, nem vou ser a igreja da mídia, a igreja do palco. Claro, isso não quer dizer que nós não vamos atender os nossos irmãos e irmãs, como temos feito responsavelmente, qualificando nossa transmissão, mas não para ser igreja midiática, mas para ser igreja para os irmãos e irmãs que aqui não podem estar. Isso é ser comunidade que testemunha da luz e que não se confunde com aquilo que querem que a gente seja, que projetem no que a gente quer que seja. Não, eu tenho que dizer eu não sou. Para nós, para a juventude que também é muito atingida com essa proposta de ter que parecer ser aquilo que eu não sou. Ser testemunha da luz é como João Batista dizer eu não sou. E ter consciência da sua identidade, irmãos e irmãs, o que você não é, já lhe ajuda muito a definir o que você é, por onde você caminha, suas escolhas. E ainda que isso lhe leve para o deserto, como levou João ao deserto. Dizer não sou foi o passaporte para ele ir para o deserto, e do deserto, quando ele saiu do deserto, foi para ser preso e depois decapitado pelo império. Mas tenhamos coragem, nesse advento, comece com a pergunta pessoal, faça sua conversão, dizendo, Deus, me ajuda a dizer o que eu não sou. E finalmente, a segunda atitude que tornou João testemunha da luz foi dizer o que ele era. E aí eu concluo nessa único momento que João diz, eu sou. Ele diz 3 vezes, não sou, e só uma vez ele diz, eu sou. Quando João responde, eu sou, ele o faz apenas para se definir como uma voz. Uma voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor. Uma voz que deve testemunhar. Uma voz que está emprestada a palavra, a luz que não é ele. Ele é somente a voz, ele não é a palavra. Irmãos e irmãs, tantas vezes nós nos confundimos. E aqui falo para nós como comunidade de fé e a gente pessoalmente. Eu não preciso ser a palavra é Jesus, é Deus. Eu sou uma voz clamando. A comitiva dos interrogadores vindo de Jerusalém não se conforma. Disseram para João, declara-nos quem é então, para que damos resposta àqueles que nos enviaram até você? O que você diz a respeito de você mesmo? E João então respondeu,
Eu sou uma voz. A testemunha da luz não fala muito, é super resumido. Eu sou uma voz. Mas uma voz acompanhada de um testemunho. Talvez esse esteja aí o desafio. Não é só ser voz, mas uma voz acompanhada de sinais, de testemunho. E aí, para quem quer conhecer outro testemunho, outra memória de João Batista, tem que ler além disso. É certo que nesse episódio ele diz, eu sou a voz. Mas, irmãos e irmãs, ele é uma voz que, essa voz é acompanhada por uma sequência de prática, de escolha, de pregação, de coisas que não foram fáceis optar. João Batista era de família sacerdotal. E se ele quisesse ser um dos sacerdotes do templo, ele poderia ser, porque era de linhagem sacerdotal. E ele escolheu romper. Ele rejeitou o templo de Jerusalém e foi formar uma comunidade de resistência no deserto. Ele escolheu não comer e não beber da comida do império. Ele escolheu denunciar a maldade que vinha do trono, do poder, do império, e por isso sua cabeça foi pedida como um prêmio. Uma voz que não é acompanhada de testemunho, ela não tem força para tirar religiosos e políticos do seu lugar, para ir lá no deserto dizer, diga-nos quem você é. Não é a voz, não era uma voz que gastava tempo para falar de si mesmo, como nós vimos nessas eleições e a gente vai ver o tempo todo. Não era uma voz divulgando doutrina religiosa. Não era uma voz acusatória contra as pessoas, querendo dominar com a sua voz e cobrir a voz de cobrir outras vozes. Era uma voz a serviço da palavra que era Jesus. A testemunha da luz, como João, sente-se sempre débil, limitada, muitas vezes até desalentada, porque sabe que a sua voz não encontra apoio nem eco, que a sua voz mobiliza um grupo pequeno. Inclusive, alguns que se aproximam para atrair. Aconteceu também com João. Irmãos e irmãs, para concluir, eu queria, nesse testemunho de João, que entendeu a sua missão em tempos de deserto, de trevas, de escuridão, nos convidar a irmos nos aproximando do final desse tempo de advento, nos fazendo esse autoexame, nos perguntando se, minimamente, se esse ano de 2020, eu apontei e fui luz na direção certa para alguém, para minha casa, para quem está perto de mim. Nosso papel é esse. Não tenhamos um objetivo superestimado para as nossas vidas, porque Deus, sabendo da nossa limitação, Ele sabe o que pedir de nós. Ele quer somente nos pedir isso, sejam testemunhas da luz, não só com a sua voz, com a sua vida, com as suas escolhas, com o seu testemunho, mas não tragamos para nós mesmos um desejo, às vezes ambicioso demais, de ser a voz da sua geração, a voz de todas as igrejas para o povo todo, a voz para todos da sua família, a voz que quer dizer e controlar todos e todas, ou mudar, ou achar que a gente pode fazer. Não é isso. Ser simplesmente uma luz que brilha e indica a direção daquele que é a luz. Nós somos fachos de luz. Nós somos pequenas sinalizações no caminho,
Para alguns famintos e sedentos de se encontrar com a verdadeira luz, encontre em nós uma chama viva que sinaliza para onde deve ir. Eu imagino que muitos irmãos dessa igreja têm sido isso na sua vida e eu louvo a Deus. Eu ouso dizer que a Igreja do Pinheiro, na sua debilidade, tem sido essa chama, esse facho de luz indicando, por mais que seja um caminho curto, estreito, apertado, difícil, mas continuemos ali, sinalizando na direção certa. É muito tentador. Os refletores, vocês já viram que refletor, ele cumpre, se ele estiver muito em cima de você, ele lhe cega. Tem igreja e tem crente que quer ser crente refletor, que cega o outro, ou tira a capacidade de enxergar o outro, ou de indicar o outro. Não, nós queremos ser luz para que outros vejam nossa luzinha, não é, sinalizando, eu não sou, mas eu estou no caminho daquele que é a luz. Irmãos e irmãs, a gente só precisa isso, e às vezes como é frustrante ver igrejas que acham que você pode ser mais do que isso, e lhe projetam em você algo que você não foi chamado pelo Criador da sua existência para ser. E digo isso como pastora de uma igreja, o quanto a gente precisa, nesses tempos, discernir o que somos e o que não somos. Finalmente, a checagem desse terceiro domingo do Advento, o chamado de conversão, é simples. O que é que você está planejando para 2021? Tantas preocupações com a saúde, tanta preocupação com a segurança, com a educação, como vai ser, estamos preocupados. E nós aqui da Igreja do Pinheiro, e agora, com esse novo mapa, para onde iremos? Confiemos na luz, confiemos na palavra criadora, que do abismo criou todas as coisas. Que diz, quando era trevas e não havia nada, ele disse, haja e houve. Confiemos nessa palavra e nessa luz criadora. Mas para além disso, nos sejamos convidados a uma conversão, um novo batismo, uma nova imersão. Aquele novo batismo, imersão de se reconhecer como filho e filha de Deus, mas para além disso, não filho e filha de Deus, que quer agora ter as benesses da salvação, mas se converter numa testemunha da luz. Afinal, nós somos chamados, fomos batizados e batizadas, para num momento onde parece que as zonas no mundo de escuridão, de trevas, se ampliam, é preciso indicar que há zonas de luz, espaços de luz, pessoas que são luz. Na história toda sempre foi assim. O mundo todo não vai virar uma grande luz. Existe uma tensão cósmica e histórica entre luz e trevas. Isso não é dualismo, são as tensões da vida, da existência, do bem e do mal. E qual é o nosso lugar como testemunhas da luz? Esteja sendo zona de luz para esse mundo. E esteja indicando o caminho onde as pessoas que estão tomadas pelas trevas possam encontrar luz. Somente isso é a nossa humilde missão nesse mundo. Mas isso não estou dizendo que é teórico, isso é prático, porque João fez isso. A ponto da sua história estar aqui na Bíblia, e nós estamos lendo nessa manhã, porque das escolhas e de como ele viveu a sua vida, ele deixou um caminho de luz. Assim, é por aqui, caminhou com a luz, viveu com a luz, e levou muitos, aqueles que queriam encontrar luz, a se divorciarem das trevas, romperem com o império das trevas, dizer, você não me controla, você não me domina, você não é meu dono. João deu esse sinal. Irmãos e irmãs, é somente o convite, o chamado que nós temos a sermos
testemunhas da luz. Que o Senhor e Senhora de toda a criação, o Espírito que nós lemos, eis que o Espírito de Deus, a ruá divina está sobre mim e me ungiu. Não conseguiremos ser testemunhas da luz se não formos ungidas, pessoas ungidas com esse Espírito. Porque João disse, eu batizo na água, mas virá aquele que vai imergir vocês na ruá, no Espírito, para que vocês sejam testemunhas da luz. Se você ainda não emergiu, não fez uma imersão na vida no Espírito, para que você seja luz, peça a Deus hoje. O batismo, simbolicamente, é um momento para dizer aquilo que você já viveu. Uma entrega total ao Espírito que nos unge, nos transforma em testemunhas. Isso não é uma ação que você pode fazer sozinha, consciente. Como pessoa, nós não conseguimos ser testemunhas da luz. Por isso que João disse, olhe, eu só batizo com água. Nem eu posso fazer por mim mesmo. Mas virá aquele que vai imergir vocês no Espírito. E aí sim vocês vão ter a potência do Espírito para ser luz. Quem já se reconhece vivendo uma conversão real, imerso nesse Espírito da vida que é Jesus, pode ser luz nesse império de morte, de trevas, de escuridão. Então, irmãos e irmãs, que em 2021 isso esteja incluído nas suas reflexões do que eu quero ser, do que eu vou fazer, como é que eu vou me organizar para enfrentar esse ano. Imersão no Espírito da vida, para que a gente minimamente possa ser luz, testemunhas da luz. Que Deus nos abençoe.